essa palavra do dia, só para começar o dia com trabalho de elevação, de sutilização, de intensificação, não, do intelecto. Assim, poderia parecer até que, às vezes me parece mesmo, a mim mesmo, que as coisas como que se contradizem ou se misturam, porque, de um lado, assim, com todo rigor e toda decisão, eu nego, vamos dizer, à mente o direito de entrar em processos que devem ser regidos só pelo interior, por uma região em que a mente, com sucesso e bem-sucedidamente, não entra e não tem direito de interferir. Então, por exemplo, na dança espontânea ou na música, como eu faço, eu, assim, decididamente coloco a mente de lado. Ela só me dá condições físicas de eu estar fisicamente executando a coisa. Do resto, ela não pode entrar. E, por outro lado, agora, aqui no momento, estou pleiteando o direito para ela, ou falando da necessidade de fazer com que ela não fique só no nível primitivo, mas, pelo contrário, se aperfeiçoe e entre em contato justamente com um tipo de pensamento que, pelo mero intelecto, nem é possível ser penetrado ou ser compreendido, mas onde a nossa mente externa tem que entrar em contato com a mente interna, interior. Nosso ser interior tem as partes correspondentes que temos exteriormente. Quer dizer, a mente externa exterior, ligada principalmente aos sentidos, e tendo a parte, naturalmente, de raciocínio, de inteligência livre, mas corresponde em nós uma mente interior, mais profunda, mais vasta, mais ampla. A energia de vida externa, de ação, de movimentação, de emoção, de tudo que a gente viu ontem, corresponde dentro um imenso reservatório, uma imensa massa, um imenso lago, rio, não sei como dizer, de energia vital ligada à energia vital universal. E ao corpo material que temos corresponde a um corpo sutil. Matéria sutil. Então, para que nós não fiquemos só presos à superfície, sempre dependendo do cérebro, de uma coisa física, assim, para ela ir até onde ela poder ir, ou vitalmente também cansaço, então recuperar a energia, depois outra vez se colocar ou fisicamente a dureza, não, do corpo, as limitações tremendas, assim, horrendas que ele tem. Então, se nós colocamos o corpo em contato, vamos dizer, não só em contato, mas deixamos ele como que se enlaçar ou entremear com o corpo sutil, ele aumenta a sua flexibilidade, a sua plasticidade, ele pode parecer transcender seus limites e adquirir uma capacidade de movimentação, expressão de vida, de vivência, que não é de um corpo comum, que só vive em seu próprio direito, em sua própria base, em sua própria substância. Assim como nossa energia de vida também. Se a mãe ontem falou da segunda fonte, não, da energia universal de vida, então se refere muito justamente a esta possibilidade de nós entrando em nós, nos interligamos diretamente a esta energia universal de vida. Porque temos em nós uma grande extensão disto, não? Que é uma coisa impessoal, sobrepessoal já. E mentalmente também. A mente interior fala muito nas crianças, quando dizem coisas além de sua idade, de que não tem conhecimento nenhum.
mas que vem de uma profundidade, de uma região onde, como vimos no retrato da criança, vamos dizer, ela é a velha, ela é a antiga, que é um conhecimento que vem muito além da própria constituição da mente infantil. E nós adultos, vamos dizer, o poeta fala muito da mente interior, ser o poeta verdadeiro, o filósofo, os cientistas também grandes, não? Quando percebem os limites da ciência e sabem que tem um além, isso tudo vem não mais do intelecto frio, do raciocínio, mas vem de uma região de percepção que é interior inteiramente. Então, no momento que nós então lemos textos que, embora exercitem a mente, óbvio, mas que exigem alguma coisa a mais para serem compreendidos ou acolhidos ou silenciados em nós totalmente, é aí que o contato entre a mente exterior e interior se faz. Isso é algo que se deveria fazer assim frequentemente, como que acostumando-se que a mente interior comece a falar através da exterior, se expressar através dela. Eu outra vez achei assim, me parecia assim tão natural, tão bom, óbvio, usar as anandinhas, Anandamini, os textos oração e meditação em primeiro plano. Que tem no fim de cada anandinha, para quem não soubesse isso ainda, um certo número de textos e tem uma data para cada texto, uma semana. A proposta seria ler o texto naquela semana diariamente, isolar-se, se concentrar 5, 10 minutos, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, contemplar, silenciar-se, acabou. Outro dia, outra vez, como que para criar algum estoque aí dentro, para fazer um trabalho mais de aprofundamento. Então, encontrei um texto de Sri Aurobindo, de Savitri, em que ele fala sobre o que nós lemos ontem, nosso papel no mundo, que nós sermos a mente do mundo, a consciência do mundo. Quer dizer, que nossa a dádiva, o dote que recebemos da consciência que pode perceber e avaliar e definir, dar nome, perceber as linhas de interligação, o mapa do mundo, etc. Que isso é algo que não nos foi dado para nós, mas para fazermos um trabalho no mundo e para o mundo. Então, Sri Aurobindo fala sobre isso aqui, achei interessante. Sem a mente do homem, o inconsciente não poderia ler o mistério do mundo que seu sono fez. O homem é sua chave para destrancar uma porta consciente. Mas está ainda preso, embalado no abraço do inconsciente. Este traça seu círculo gigante em volta de seus pensamentos, fecha seu coração à luz suprema. Um alto e ofuscante limite brilha em cima. Uma negra e cegante margem rege embaixo. A mente do homem está encerrada entre dois firmamentos. Leia mais uma vez. Então aqui temos assim a perfeita ligação ao subconsciente, não? Que falamos ontem.
E vamos ouvir hoje uma definição de Sri Aurobindo que diz: o subconsciente é o inconsciente, como é que se expressa? Pressionando e palpitando para penetrar no consciente, na margem do consciente. Então, o subconsciente é esta região onde o próprio inconsciente sobe e através dele que se comunica com o consciente. Quer dizer, o inconsciente seria, então, mais baixo ainda que o subconsciente. Então, sem a mente do homem, o inconsciente não poderia ler o mistério do mundo que seu sono fez. O homem é sua chave para destrancar uma porta consciente. Mas está ainda preso, embalado no abraço do inconsciente. Este traça seu círculo gigante em volta de seus pensamentos, fecha seu coração à luz suprema. Um alto e ofuscante limite brilha em cima. Uma negra e cegante margem rege embaixo. A mente do homem está encerrada entre dois firmamentos. Quer dizer, um sinônimo aqui de inconsciente, talvez não bem exatamente, mas aproximadamente seria natureza. Sem a mente do homem, a natureza não poderia ler o mistério do mundo que ela própria, dormindo, sonhando, cega, não vendo, fez. A natureza trabalha não a partir da consciência, mas a partir da inconsciência. Então, sua elaboração é lentíssima e inclui gigantescos enganos, gigantescos sacrifícios de matéria, de vida, de tudo mais. Mas ela está galgando. E ela chegou até nós. E nós, então, despertou a mente. Que no animal ainda está inteiramente velada, apenas sensorialmente aberta, mas não inteligentemente. Em nós ela libertou a inteligência, além dos sentidos. Então, através de nós, ela pode e quer ler o mistério do mundo. Que significa isto? Que ela própria fez em seu sono. Ela não sabe. Então, o homem é sua chave para destrancar uma porta consciente. Então, não mais esbarrando e destruindo e abrindo uma brecha aqui, abrindo um buraco lá e fazendo... Mas agora, abrir uma porta trabalhada, com trinco, com fechadura, para abrir e fechar à vontade. É uma coisa consciente. Mas o homem está ainda preso, embalado no abraço do inconsciente. Quer dizer, toda esta caminhada da evolução nos constitui, somos nós. Além disto, somos o animal ainda, inteiramente, todos os sentidos. Além disto, temos o tantinho além, uma mente que ainda está presa sensorialmente e na percepção do mundo e um vital que nos prende desejosamente a este mundo e tudo mais. E tem, além disso, agora já uma pequena luz da mente. Mas ela tem um trabalho tremendo, vamos dizer, de tentar agora disciplinar, educar, tirar este ser que com 1000 raízes está enraizado na natureza e preso a ela, deste abraço do inconsciente. O homem está ainda preso, embalado no abraço do inconsciente. E o inconsciente traça seu círculo gigante em volta de seus pensamentos. Que é como que um círculo mágico. Não? Na magia se usa muito o círculo.
dentro do qual está encerrado. Isso que não pode ser transigido sem perigo, sem castigo, por assim dizer. E não só os pensamentos, o inconsciente procura prender, mas também fecha o coração à luz suprema. O coração não seria, no caso, a emoção, mas o coração seria o sentir interior, lá onde nasce a aspiração, lá onde se pode penetrar fundo em si, em seu cerne, núcleo. O fundo é símbolo da alma. Então, a nossa situação é que acima de nós brilha um alto e ofuscante limite para além do qual nós temos que chegar, e embaixo rege uma negra e cegante margem, onde estão nossas raízes todas presas ainda. Então, nossa mente vê o conflito e se pergunta o que significa, para onde é, qual o sentido da vida, de onde que a gente vem, para onde vai, o que significa isso tudo? Sua mente está encerrada entre dois firmamentos. Alguma pergunta? E como falamos ontem também sobre educação, criança, adulto, não diretamente pais necessariamente, mas... Então achei interessante um pensamento da mãe, um depoimento mais sobre a educação. Muito forte, muito de conformidade com o que falamos ontem. Ele diz a uma pessoa que deve ter escrito para ela, possivelmente: você quer que seus filhos façam o que você pede? O que você sabe da verdade? Você quer impor sua vontade porque você é mais forte. Desta forma, um gigante pode apoderar-se de você e você terá que fazer tudo o que ele disser. Criar filhos é a coisa mais difícil. Eu não vi muitos pais que soubessem fazer a coisa certa. Que direito tem você de impor sua vontade às crianças? Você que as trouxe ao mundo sem dedicar nenhum pensamento sério aos problemas delas, ou fazer os necessários preparativos. Você quer que seus filhos façam o que você pede? O que você sabe da verdade? Você quer impor sua vontade porque você é mais forte. Desta forma, um gigante pode apoderar-se de você e você terá que fazer tudo o que ele disser. O bruto direito do fisicamente mais forte. Criar filhos é a coisa mais difícil. Eu não vi muitos pais que soubessem fazer a coisa certa.
que direito tem você de impor sua vontade às crianças? Você que as trouxe ao mundo sem dedicar nenhum pensamento sério aos problemas delas antes de nascerem, ou fazer os necessários preparativos. Nossa consulta médica, mas uma outra coisa dentro, não é? Isso é inteiramente verdadeiro, não é? É muito o mero poder físico mais forte, ou de voz, ou de raciocínio, o que for, que se impõe à criança, não é? Muito isso. Isso explica, assim, tudo, vamos dizer, o ponto em que nós estamos atualmente, porque essa foi amplamente nossa educação, ou assim chamada educação, não é? A escola não é diferente. A nossa que tem um ou outro professor com mais sensibilidade, mas dificilmente. O resto é autoridade, imposição. Então, aí que tem de mais precioso, mais sensível em nós, mais futuro, mais diferente, dificilmente pode se colocar ou ganhar espaço, ou colocar raízes, ou crescer, dificilmente. Bom, mas está a hora para mudar. Por isso que a gente está começando a ver as coisas, não? Para vermos a partir de nós, ou de alguns de nós, a coisa mude, sem se esperar nada de fora, não? Um fato interessante me veio agora. Tem tanto livro de psicologia infantil e relacionamento de pai e filho, não sei o quê. Não só de psicologia, mas em geral, não? Assim, mas ninguém fala com esta... Ninguém tem coragem, parece, não? Não fala com esta clareza. Mas... foi toda embrulhada. Enfim, a criança tem que ser tratada para chegar outra vez, e aquilo que ela pode ser, deve ser, e tem que se ajudar ela. Mas quem é que torceu o bichinho? Que sufocou a coisa? Respeitar os pais. Naturalmente, uma influência muito maior de toda a coletividade, não? De toda a sociedade sobre isso, é claro. Mas acho ótimo poder acordar, não? E ver as coisas assim. Construtivamente tentar, não só denunciar, mas criar alguma coisa que possa abrir espaço para a criança. Desta vez de autoria de Sri Aurobindo. Ontem surgiu, não, através de Luís, a pergunta pelo físico, em que sentido o físico estaria interconectado com o subconsciente, ou seria o subconsciente. Então, a definição aqui
começa negativamente, quer dizer, dizendo que o subconsciente não é. E diz então, nosso substrato vital ou físico não é o verdadeiro subconsciente. O subconsciente é o inconsciente vibrando nas bordas da consciência, enviando para cima suas emoções para serem transformadas em estofo consciente e engolindo para dentro de suas profundidades impressões de experiência passada como sementes de hábito não consciente. Então, leia mais uma vez. Nosso substrato vital ou físico, quer dizer, nossa base de ser vital e física. Nós temos tanto um físico como base de existir e uma energia de vida como base de existir. Sem isto, nada poderíamos ser, realizar, sentir, pensar, nada. Então, isso é o nosso substrato. Mas então, esse substrato, esta base primitiva, primária, essa base não pode ser chamada de subconsciente. Quer dizer, ela é subconsciente, mas ela não é o subconsciente. Então, o verdadeiro subconsciente é o inconsciente vibrando nas bordas da consciência. Quer dizer, uma região como que intermediária de passagem, o limiar, entre o inconsciente propriamente dito e a consciência. Então, onde o inconsciente chega a sair desta região, desta profundidade sua, desta involução total de consciência, perda de consciência, e tende a tocar a consciência, se comunicar com ela, aí o subconsciente surge. Então, achei a formulação muito bonita, não? Muito forte. O subconsciente é o inconsciente vibrando nas bordas da consciência. Que não é mais o sono completo, a inércia completa, o peso completo do inconsciente, mas onde o inconsciente tenta se libertar e se comunicar com a consciência. Então ele chega a vibrar como a espuma de uma onda. E agora vem, assim, bem paralelo àquilo que a mãe falou, não? Quando diz que a nossa consciência drena constantemente, como um tronco puxa a seiva para cima, para puxar o subconsciente para si. E o subconsciente, então, sobe para a consciência para ser transformado em ato, sentimento, expressão, pensamento consciente. Então, Shri disse isso do mesmo jeito. O subconsciente, então, envia para cima suas emoções para serem transformadas em estofo consciente. E, por outro lado, engole para dentro de suas profundidades impressões de experiência passada como sementes de hábito não consciente. Então, por exemplo, fecha uma porta e o dedo entra e machuca miseravelmente. O susto vai lá para dentro. A mente diz, não, tudo bem, então vai sarar daqui a 2 semanas, está em ordem, ou 3 semanas, e vamos ver, e não tem problema. Mas lá, então, recebeu o comando, cuidado com portas. Cuidado com... Então, se eu não estou atento, então vou agora sempre, quando eu abro uma porta, fecho uma porta, fazer alguma coisa especial, ou evitar abrir ou fechar a porta. Se a pessoa junta, então vai dizer, não quer abrir a porta para mim, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, desce e forma a semente de um hábito não consciente, que depois rege nosso ser, determina nossa ação. Não sabemos de onde vem. É irracional, é absurdo. Mas nós vivemos nesta base. Todos nós somos cheios de tais bichinhos. Tudo a partir de uma experiência, a vida, que não foi instantaneamente pegada pela consciência e limpa, destrinchada, analisada e desfeita a sua máscara de dor ou de ameaça, o que for. Tem uma defesa da mente que a própria natureza do não ter
nesse sentido de inconsciência, sim. Mas esta não é mais a nossa base. Nossa base tem que ser consciência. Então, mesmo aquilo que fosse justificável eventualmente, como se eu queimo a mão, então vou ter cuidado com fogo a partir de agora. Mas se isso não for levado à base da consciência completa, perfeita, que sabe avaliar perfeitamente os elementos e agir segundo a inteligência, então para nós não serve. Não serve. Isso não é mais o nosso nível. Isso é um subnível para nós. Para o ser humano, vamos dizer. Isso tem que ser combatido rigorosamente em nós. Agora, como eu digo, a maioria vive nesta base de superstições, podemos dizer, superstições do físico, então, ou do vital. Ou totalmente irracional, não clareado. Bom, então, engolindo, então o subconsciente engole para dentro de suas profundidades impressões de experiência passada como sementes de hábito não consciente, e retornando-as constante, mas muitas vezes caoticamente, à consciência de superfície, missionando para cima muito estofo fútil ou perigoso, cuja origem nos é obscura. No sonho, por exemplo, nas repetições mecânicas de toda espécie, em não verificáveis impulsos e motivos, em perturbações e revoltas mentais, vitais e físicas, em mudas e automáticas necessidades de nossas mais obscuras partes da natureza. Que o subconsciente praticamente domina, em grande parte, a nossa vida. Missiona para cima, no entanto, muito estofo fútil, irracional, como digo, fútil, que não tem razão de existir. É fútil. Ou perigoso. Perigoso no sentido de nos velar a verdade da coisa. E nós não podemos ver claramente. E preferindo agir segundo um mau instinto, uma dúvida, o que for, em vez de clarear a coisa inteiramente e agir com a mesa limpa, nossa mesa limpa. É perigoso porque tende a nos engolir, por assim dizer, totalmente, não é? A nos afastar do caminho reto e verdadeiro. Então, isso especialmente dizer, no sonho, somos dominados pelo subconsciente amplamente, nas repetições mecânicas de toda espécie, no cotidiano, qualquer coisa, reação a pessoas X, Y, em não verificáveis impulsos, motivos, se age e não sabe explicar porquê, mas tem que agir assim. Agora, tem que fazer isso, não sei porquê, mas tem necessidade disso. Então é o subconsciente que domina, possivelmente. Agora é interessante, em perturbações, revoltas mentais, a mente se revoltando contra um certo fato, condição, relacionamento, tarefa, qualquer coisa. Porque atinge alguma camada em nós que não quer fazer a coisa. Então, manda se revoltar. E a gente obedece e se revolta. Quer dizer, um estado pueril, podemos dizer, não? Em que nós estamos amplamente ainda como seres, embora chamados de adultos, mas ainda pouca consciência, realmente. Então, revoltas mentais, revoltas vitais, depressões, desmaios, más vontades, revoltas físicas, enjoo, fraqueza, acidente, queda, corta o dedo, essas coisas, não? É tudo quando somos dominados não pela consciência, mas por um outro poder que nos não permite a ação clara
verdadeira. Então, agora aqui vai ser bem interessante. Vamos aprender agora a contraparte do subconsciente. É também do meio de um capítulo de A Vida Divina. Nós temos que ir além da mente e da razão. A razão ativa em nossa consciência acordada é somente um mediador entre o todo com maiúscula. Esse all em inglês, em alemão também existe das All. É quase o cosmos, o todo no sentido assim de universo mesmo. Não é só um todo qualquer. Então a razão ativa em nossa consciência acordada é somente um mediador entre o todo, com maiúscula, subconsciente, de onde nós estamos vindo em nossa evolução ascensória, e, agora é interessante, o todo supraconsciente, em direção ao qual somos impelidos através desta evolução. A razão ativa em nossa consciência acordada é somente um mediador entre o todo subconsciente, de onde estamos vindo em nossa evolução ascensória, quer dizer, é o substrato subconsciente do universo, que então em cada um de nós como que se condensa ou densifica e formando então o substrato subconsciente de uma só pessoa, de um indivíduo. Mas na verdade é uma parcela, uma partícula do corpo todo do subconsciente. Então, entre o todo subconsciente, de onde estamos vindo em nossa evolução para cima, ascensória, e o todo supraconsciente, em direção ao qual somos impelidos através desta evolução. Quer dizer, o ímpeto evolucionário é um poder além do poder humano. Muito mais poderoso, mais forte, uma lei não só universal, mas uma lei espiritual mesmo, que tudo tende à perfeição, que tudo tende para cima. É uma lei base do mundo. E a natureza obedece a isto, podemos dizer. É uma lei superior ao universo. Então, toda evolução, necessariamente, inevitavelmente, é um movimento, um ímpeto para cima. Eventualmente, a evolução pode se retardar, pode experimentar num plano durante bastante tempo, antes de dar um passo para frente. Mas, finalmente, o passo acontecerá. Mas que possa parecer tardar ou até retornar, é só para, talvez, firmar mais uma base determinada, um elemento determinado, mas para depois dar o passo decisivo adiante. Sempre. Então, nós, como somos atualmente, somos seres em transição, quer dizer, dentro da escala da evolução, nós somos o mais avançado, mas mais que óbvio que a nossa precariedade total, podemos dizer, nossa adivinhar as coisas, o que aconteceu agora com o automóvel, o engano aí, foi assim, não mostra a impotência total, não? Do ser humano, não? Assim, por causa de minutos ou de não olhar atentamente ou não dar um passo ou não se comunicar, se perde de repente, um grupo todo perde 45 minutos, vamos dizer, de esclarecimento que seria útil para todo mundo. Quer dizer, somos assim ainda, todos nós, não é ninguém especial. Isso é, qualquer coisinha nos faz cair, bota na parede. O poder maior que podemos ter é saber engolir a coisa, digerir bem logo, o mais logo possível, clarear e ir adiante, sem se importar. Esse é nosso poder.
mas nosso aparelho digestivo tem que ser bem, bem possante, não? Para a gente não ficar no meio do caminho, senão já estaríamos semi-mortos. Então somos os seres ainda, como eu digo, precários e muito frágeis, atingíveis a todo momento por algum movimento adverso que for. Então é óbvio que em nós a evolução não vai estancar. E ainda vendo como entre nós há níveis diferentes. Somos iguais em possibilidade, em potência, em direito de existir. Ninguém inferior ao outro. Mas em termos de capacidade, de maturidade, de evolução, cada um é diferente. Outro ponto. Isso já indica que para todos há uma caminhada a ser feita. No mínimo até lá onde o maior até então chegou. No mínimo até lá. Se não além. E tudo indica que tem que ser além mesmo. Do maior ser humano até então. Então, o ímpeto em nós é levar-nos para o ímpeto evolucionário, levar-nos adiante, para cima. Somos impelidos em direção ao todo supraconsciente pelo ímpeto evolucionário. Como ele se manifesta para nós pode ser diferente. Isso pode ser uma aspiração interior, pode ser no trabalho que tem a necessidade de aperfeiçoar e irradiante e adquirir novo conhecimento, fazer uma coisa mais sintética, mais avançada. Não sei, pode ser assim, de minha forma, assim, acho que cada um deve ter a sua forma de evoluir. Só ao mesmo tempo tem em nós a inércia, preguiça, comodismo e toda uma sociedade que erroneamente nos convida para estancarmos e pararmos ou procuramos falso sucesso, falsos objetivos. Então, a razão em nós seria o mediador entre o todo subconsciente e o todo supraconsciente, entre a nossa raiz e nosso objetivo. Agora, é interessante, acho que somos realmente para dizer isso. O subconsciente e o supraconsciente são duas formulações diferentes do mesmo todo. O subconsciente e o supraconsciente, aparentemente assim, tão distintos, são apenas duas formulações diferentes do mesmo todo. Quer dizer, para a nossa mente é uma diferença enorme. Os dois são desconhecidos para nós. Não temos nem conhecimento do subconsciente, claramente, nem do supraconsciente. É supraconsciente. A palavra mestra do subconsciente é vida, com maiúscula. A palavra mestra do supraconsciente é luz. A palavra mestra do subconsciente é vida, viver. A palavra mestra do supraconsciente é luz, clareza, transparência. Não mais sombra, não mais erro, não mais queda. Ora, muito interessante agora, como que pesquisa, reflexão acerca da ação, que é o veículo, ou a expressão principal da vida, movimento, ação, e conhecimento, que é o coração do supraconsciente. Então, como se relacionam ação e conhecimento? No subconsciente, o conhecimento ou a consciência
está envolvida na ação, porque a ação é a essência da vida. No subconsciente, o conhecimento, a consciência, está envolvida na ação, porque a ação é a essência da vida. No supraconsciente, a ação entra novamente para dentro da luz e não mais contém a ação, conhecimento envolvido nela, mas ela própria, a ação, é contida numa consciência suprema. Então não é uma bolsa, como a mãe falou ontem, não? Uma bolsa cheia de, ou eventualmente, em que tem conhecimento, mas por fora é bolsa. É ação, dentro tem conhecimento. Então você agindo pode aprender através da ação, saber alguma coisa. Isso seria o nível da vida, o nível do subconsciente. No supraconsciente, a própria ação é contida na luz, no conhecimento. Então, o conhecimento é a coisa, e dentro existe a possibilidade, a consequência de agir a partir do conhecimento. Mas a primeira coisa é conhecimento, a ação vem depois. E nosso modo é sempre quase agir primeiro e depois saber. É bem comum. Ou mesmo quando a mente nos indica coisas, quantas vezes, e quase sempre, as coisas correm diferentemente do que se imaginou, pensou, planejou antes. Eu queria um termo, eu nem sei se existe a palavra, conhecimento intuicional. Intuitivo só diria respeito ao caráter, à natureza do conhecimento. Intuicional, vamos deixar a palavra existir por essa hora aqui, diria a substância do conhecimento é intuição. Não apenas a sua natureza, mas a sua substância. Quer dizer, como ela se vira ou faz, ela é sempre de intuição. É uma coisa que tem uma natureza, mas ela é isto. Então, o conhecimento intuicional é aquilo que é comum entre eles. Entre elas, não? A luz é a vida, ou a ação conhecimento. E a fundação do conhecimento intuicional é identidade consciente ou efetiva entre aquilo que conhece e aquilo que é conhecido. Mais ou menos. O conhecimento intuicional, que substancialmente é intuição, é aquilo que é comum entre eles. Entre a ação, a gente vai ver depois, se é supraconsciente, subconsciente, ou ação e conhecimento, ou vida e luz, que é tudo a mesma coisa. E a fundação do conhecimento intuicional é identidade consciente ou efetiva, não é uma identidade que ocorre subconscientemente, inconscientemente, mas que é toda consciente, assim toda efetiva. Entre aquilo que conhece e aquilo que é conhecido. Quer dizer, eu não fico, tal pessoa, olhando este livro aqui, que é assim, assim, assim. Posso descrever, posso conhecê-lo, posso contar as páginas, contar as palavras em cada página, saber onde foi impresso, em que cidade, que país, que ano, e não sei o que contém, eventualmente. Mas, vamos dizer, eu me tornaria o livro. Eu sou o livro, ele sou eu. E assim sei tudo sobre ele. Qualquer informação apenas vai afirmar um conhecimento que já sei, já tenho. Então seria um conhecimento de intuição, não onde a intuição ocorre como uma possibilidade, mas onde o conhecimento é intuição. Quer dizer,
à medida que me aproximo de uma coisa para conhecê-la, eu já sou a coisa. Uma identidade perfeita. A coisa, a pessoa, o que for. Esse estado de autoexistência comum, ou em comum, em que o conhecedor e o conhecido são um, através do conhecimento. Mas no subconsciente, a intuição se manifesta na ação, na eficácia, ou em eficácia. E o conhecimento, a identidade consciente, ou é inteiramente escondida, ou mais ou menos escondida na ação. No subconsciente, a intuição se manifesta na ação. Quer dizer, eu ajo e intuitivamente acerto a coisa. Não precisa de informação, não precisa pensar. Aí está. A coisa certa. Alguma coisa em mim sabe. Eu não sei. Foi uma intuição. Isso entre nós é chamado amplamente de intuição. Mas é uma intuição inferior. Não é baseada em conhecimento. Através dela podemos chegar a um conhecimento que nunca podemos possuir. Porque se eu repito a ação, talvez não acerte mais. Porque quando a mente despertou e está tentando descobrir o processo, aí não vai dar mais certo. Porque não é uma coisa mental, é uma consciência mais profunda, ou supraconsciência. Ora, se eu fosse já do nível da supraconsciência, eu não mais agiria. Eu olharia a coisa e saberia tudo sobre ela e poderia agir a qualquer momento, sobre qualquer parte, com qualquer intensidade, sempre seria a coisa certa. Impecavelmente. Sem possibilidade de erro. Totalmente. Isso seria a superconsciência. Porque a superconsciência fez o mundo. Então, ela sabe tudo por dentro, por fora, em seu passado, em seu futuro, em seu contexto, sua integração no todo, tudo. Então, se eu sou na supraconsciência, eu tenho conhecimento pleno de tudo, instantaneamente. Se eu sou do outro lado, aí é um tatear. Adivinhar. Sim. Você diz agora ação intuitiva ou conhecimento? A explicação que ele dá, que neste momento você, ou quem for, está em contato com a supraconsciência. A supraconsciência não é algo separado de nós, mas nosso fim superior está na supraconsciência, o fim inferior está no subconsciente. Que nós somos parte disso. Nosso ser verdadeiro, mais íntimo, mais profundo, mais essencial, existe no supraconsciência, na supraconsciência. Então, nesse momento, ou podemos dizer, estamos em contato com a supraconsciência ou com o nosso ser essencial, mais profundo. Que nos deu, então, o conhecimento. Então, mais uma vez. Mas no subconsciente, a intuição se manifesta na ação. Então, o subconsciente não é privado, não é incapaz de intuição. Intui. Mas a intuição se manifesta na ação, no fazer. Fazer com felicidade, acertar, como eu digo, o ponto exato, o momento exato, dosagem perfeita. Mas não é a partir do conhecimento, mas algo que nos é inexplicável, afinal. Então, o conhecimento, a identidade consciente,
neste caso, ou está inteiramente escondido, ou mais ou menos escondido na ação. No supraconsciente, pelo contrário, a luz sendo sua lei e seu princípio, a intuição se manifesta em sua verdadeira natureza, como conhecimento emergindo de dentro de identidade consciente. No supraconsciente, pelo contrário, a luz sendo a lei e o princípio, a luz, a intuição se manifesta, por interessante, em sua verdadeira natureza. Então, mesmo a intuição agindo no subconsciente, que ela pode, mas ela age segundo sua verdadeira natureza, no subconsciente. Ela se adapta, ela se diminui, ela consente em entrar numa região que não é a dela, a verdadeira dela. Enquanto na luz, ela está em sua própria região. Então, no supraconsciente, a intuição se manifesta em sua verdadeira natureza como conhecimento emergindo de dentro de identidade consciente. Que em nosso sentido nem é mais intuição. Pois se eu sei, se eu sou um com a coisa, ela toda minha é transparente, então não é mais intuição em nosso sentido. É uma ação segura. É um conhecimento seguro, total. Por isso, Saramago diz o conhecimento intuicional, que não é mais um relâmpago, um momento, mas é uma substância. É simplesmente. E a eficácia da ação é muito mais o acompanhamento ou a consequência necessária e não mais se mascara como o fator primário. Que para nós o sinal de intuição certa é quando a ação foi certa. Aí é para nós a prova. Outra prova não temos. Quando a pessoa perceptivelmente acertou, aí é para nós garantir que é intuição. Isso é uma mascaragem, quer dizer, né? A sua verdadeira natureza não é esta, mas é o conhecimento seguro da coisa. Entre esses dois estados, a razão e a mente agem como intermediários que capacitam o ser humano, a libertar ou liberar o conhecimento de dentro de seu aprisionamento no ato e prepará-lo a reassumir sua primazia essencial. Então, aí é interessante. A razão e a mente agem entre o subconsciente e o supraconsciente, como intermediários, capacitando-nos a liberarmos o conhecimento de dentro de seu aprisionamento no ato. Quer dizer, se nós... Aí, então, sempre Sri coloca assim, em primeiro plano para a questão de autoconhecimento, o conhecimento do mundo, observação. A primeira palavra, sempre, observação. Então, se nós observamos atentamente o que nós fazemos, o que conosco acontece, exteriormente, psicologicamente, interiormente, emocionalmente, e observamos os outros, como agem, que momento, qual pode ser a razão, porque hoje assim, ontem assim, qual é a labilidade? É na pessoa, é na circunstância, é no objeto, é na coisa, é na ação, é no processo. Então, se observamos e a razão sempre analisando, sempre tentando detectar a coisa, impossível nós não chegamos ao conhecimento. Impossível. Impossível. Como estamos vindo de baixo do subconsciente e inconsciente, impossível agirmos instantaneamente a partir do conhecimento. Isso não nos é dado.
Nossa ação sempre vai ser ignorante primeiro. Mas observando, analisando, penetrando com a pequena, mas valiosa luz da nossa razão, o que acontece, nós podemos, pela dedução, pela conclusão, síntese e tudo mais, lógica da coisa, chegar a sabermos, a termos conhecimento. Esse conhecimento não seria algo adquirido. Então não adianta eu ler livros. Então isso me perturba mais, inclusive. Mas é o conhecimento que está em nós, ou somos o supraconsciente. É um fim de nosso ser, uma extremidade. Então é algo que agora acorda em nós, que possuímos desde sempre, mas que ficou velado, envolvido, não disponível, não presente para nós. Ah, sim. Tem que ser treinado. A não ser que alguém seja realmente um ser totalmente pronto, com conhecimento dentro dele, assim, totalmente maduro, e basta um momento para abrir e a coisa se derramar para fora. Mas isso deve ser muito raro. E do resto, o treino é indispensável. Quer dizer, constante, zelosa observação de tudo. E a vontade de aprender, de perceber. Sim, é. Uhum. Agora, a questão não seria só liberar o conhecimento. Então, a razão, a mente nos capacitam de liberarmos o conhecimento de dentro, seu aprisionamento no ato, que está dentro, e então preparar o conhecimento a reassumir sua primazia essencial. Para que um dia possamos agir não mais cegamente, depois percebendo o que foi, mas agir a partir do conhecimento, de um conhecimento tão pleno que a ação necessariamente tem que corresponder a isso. Porque se eu sei e a ação não corresponde ao que eu sei, então é sinal de que há um lapso, as coisas não coincidiram. E a ação é ainda regida por outro poder, por uma outra força. Eu estou no momento que meu conhecimento é poderoso o suficiente para realmente segurar, dirigir a ação e para levá-la seguramente àquilo que deve ser feito, ele é pleno. É que achei interessante, espero que todo mundo ache interessante também, ele fala aqui sobre nosso ser interior. E vai nos fazer perceber que o subconsciente não é o ser interior. Embora também o ser interior é um ser subliminal, mas não é subconsciente. Então tem distinções mais finas, mais sutis. Então vou ler, achei assim, muito valioso isso. Então, se nós ampliamos nosso conhecimento do si subliminal, é também do meio de um capítulo impossível relatar tudo que vem antes. A questão aqui é encontrar o ser interior, saber o que ele é. Então, se alargamos, ampliamos nosso conhecimento do si subliminal, concebendo-o de tal maneira a incluir nele nosso subconsciente inferior, nossas extremidades, fins, subconsciente inferior e supraconsciente superior, nós descobriremos que ele realmente é aquilo que fornece todo o material de nosso ser aparente. E que nossas percepções, nossas memórias, lembranças, nossas efetuações de vontade e inteligência
são somente uma seleção de suas percepções, o si subliminal, incluindo o subconsciente inferior e o supraconsciente superior. Se nós ampliamos nosso conhecimento do si subliminal, subliminal abaixo do limiar da mente acordada, aquele que não percebe, que não está ao alcance dela diretamente. Concebendo-o de tal maneira a incluir nele nossos fins, nossas extremidades subconsciente inferior e supraconsciente superior, nós descobriremos que ele, o ser subliminal, inclusive subconsciente e supraconsciente, é realmente aquilo que fornece todo o material de nosso ser aparente e que nossas percepções, nossas lembranças, nossas efetuações de vontade e inteligência são somente uma seleção de suas percepções, suas memórias e lembranças, suas atividades e relações de vontade e inteligência. Nosso próprio ego é somente uma formulação menor e superficial de do ser subliminal, autoconsciência e autoexperiência. Nós poderíamos dizer que ele é o mar ativo para fora do qual as ondas de nosso tornar-nos conscientemente se levantam, ou se elevam. Quer dizer, o mar, esta massa d'água, esta profundidade, esse grande desconhecido, este mundo enorme, de uma subexistência para nós. Isto é nosso ser subliminal. As ondas que na superfície surgem como resultado de seu movimento interior são nossa existência que nós avaliamos como tudo o que somos. Então mostra como estamos assim longe de qualquer percepção real de nós, nosso ser. Mas quais são seus limites? Até onde ele se estende? Qual é sua natureza fundamental? Comumente, nós falamos de uma existência subconsciente. Incluímos neste termo tudo o que não está na superfície acordada. Mas o todo, ou a maior parte do si interior ou subliminal, dificilmente pode ser caracterizado através deste termo. Porque quando nós dizemos subconsciente, nós pensamos prontamente numa inconsciência obscura ou semiconsciência, ou então numa consciência submersa embaixo e, de certa maneira, inferior à nossa percepção acordada, organizada, ou pelo menos menos em posse de si. As perguntas: quais são os limites do si interior subliminal, até onde ele se estende, qual é sua natureza fundamental? Então diz, comumente, quando nós falamos de uma existência subconsciente, incluímos nesse termo tudo que não está na superfície acordada. Mas, diz ele, ou porém, melhor, porém, o todo, ou a maior parte do si interior subliminal, dificilmente pode ser caracterizado através desse termo, ou desta expressão.
Porque quando dizemos subconsciente, pensamos prontamente, porque somos orgulhosos de nossa pequena consciência acordada. Então, subconsciente, pensamos prontamente de uma não consciência obscura ou uma semiconsciência, ou então uma consciência submersa embaixo e de alguma maneira, uma maneira ou outra, inferior à nossa percepção acordada e, no mínimo, menor ou menos do que esta. Ou, pelo menos em posse de si. Naturalmente, nós todos somos mais em posse de nós do que nosso ser interior está em posse de si. Mas a gente se ri, mas a gente age assim constantemente. E se eu perguntasse, então, acho que as respostas seriam bem isto aqui. Mas, dizer, nós encontramos ou achamos, quando vamos para dentro, que algures em nossa parte subliminal, embora não coextensiva com ela, desde que ela tem também regiões mais obscuras e mais ignorantes, há uma consciência muito mais ampla, muito mais luminosa, muito mais em posse de si das coisas do que aquilo que acorda, ou que está acordado, que é vigilante sobre a nossa superfície e que é percipiente, o perceptor de nossas horas diárias. Então, dentro dela, há uma consciência muito mais ampla, mais luminosa, mais em posse de si das coisas, do que aquilo que está em estado de vigília sobre nossa superfície e que é perceptor daquilo que a cada hora ocorre conosco. Este é o nosso ser interior. E é isto que devemos considerar com nosso si subliminal e colocar o subconsciente à parte como uma província, uma região inferior, mais baixa, oculta de nossa natureza. E da mesma maneira, há uma parte supraconsciente de nossa existência total, onde há o que descobrimos ser o nosso si mais alto. Este também podemos colocar à parte como uma província, uma região oculta mais alta de nossa natureza. Então, maravilhosa a coerência dele, não? Ele pode dizer, bom, lá é nossa casa verdadeira, não? Lá está o Pai, então só espera para nós, lá abre os braços e o filho corre para lá e já tem um beijo, não? E está tudo resolvido. Não, dizer. Sejamos bem sinceros. Do mesmo modo como o subconsciente é o substrato de nossa existência abaixo de nosso ser subliminal interior, assim nosso ser interior jamais vive no supraconsciente. Ele tange com seus cabelos, as pontas dos cabelos, ele tange. Está lá dentro. Mas, na verdade, é uma coisa à parte. É parte nossa, mas uma região que nós não possuímos, não dominamos. Naturalmente não. Podemos chegar lá, através de aspiração, de yoga, no sentido mais profundo, de busca espiritual, etc. Mas, naturalmente, no estado em que o ser humano está atualmente, não está a nos dispor, simplesmente não. Embora seja parte nossa. Lá está o nosso si mais alto. Que o nosso si mais... A essência nossa está lá. Mas quem de nós vive comungando com sua essência? Conscientemente e num jogo livre, espontâneo, à vontade.
Isso nem nos seria possível atualmente. Nosso corpo nem aguentaria. Nossa energia vital não aguentaria. É algo forte demais, algo radioso demais, algo imenso demais. Nem seria possível. Quer dizer, a humanidade tem que caminhar muito para recriar a si, mesmo em termos físicos, finalmente, para poder ser a habitação natural desta enorme existência superconsciente. Ora, é interessante como nosso tema é o subconsciente. Nós vemos, de repente, esta correspondência, não? Que é a mesma coisa em diferentes formulações, opostas, realmente. Mas é a mesma coisa. E como nosso ser está no meio, tanto antenas para cima quanto raízes para baixo. E a mente mediando, tentando compreender um ou outro tão bem quanto possa. Amadurecimento? Eu acho que sim. Ele cresce nesse espaço, ele vai se ampliando, né? Como se, no caso do subconsciente, penetrando através da razão, né, da consciência, ou se abrindo, como você falou, o subconsciente se abrindo, tornando-se mais consciente, né? Como que vai diminuindo a camada, né? Sim. É como que essa camada vai sendo reduzida. No caso, Ela talvez não vai ser reduzida, mas ela vai ser iluminada ou transformada, quer dizer, ela, sim. mais claro. Sim, Porque sem ela, o ser como ele é atualmente construído não poderia existir. É de lá que vêm os impulsos, ou grande parte. Mas deveria ser algo que nós possamos avaliar, perceber, abraçar conscientemente. Essa é a questão toda. Nada velado, nada confuso, nada caótico, nada desarmonioso desta maneira. Mas é impossível, assim, pegar de vez, e numa só vez, esses textos, assim, em sua profundidade. É um todo, assim, tão complexo. Mas que dá para perceber, assim, como a mente, eu acho isso fascinante, não? Ele demonstra isso a cada momento, que a mente humana é capaz de penetrar em tudo. E formular tudo, e encontrar uma palavra para tudo. Mesmo que o termo não seja, assim, a palavra mais própria, que poderia talvez nascer criativamente a partir do encontro com as realidades. Porque, como ele fala para nós, para outros, ele tem que usar o linguajar comum, senão nós não entendemos. Então vai ser um Ezra Pound, um poeta, não sei, que fala com sílabas e sons que ninguém entende, porque talvez tudo mais verdadeiro do que qualquer um de nós falando, mas incomunicável. Então, se ele quer se comunicar, ele tem que usar os termos que existem, clareá-los o mais possível, mas ainda assim fica sempre um resto. Mas eu acho fascinante como esta mente é capaz de penetrar, de repente abrir uma palavra assim, e a gente usa a palavra há anos ou a vida inteira,
e não percebiam nada. E, quer dizer, como aí tem alguma coisa que é importante para nós, não? E eu acho isso fascinante. Eu acho isso maravilhoso.